Olá, meus amigos, tudo bem? Agora a gente vai ver um gráfico aí que é um gráfico importante dentro da calorimetria, que é chamada curva de aquecimento e resfriamento de um corpo. Vou pegar aqui a água, na verdade o gelo, né, desde menos 5 graus Celsius e vou começar a fornecer energia para esse gelo até ele chegar no máximo, que seria transformar esse gelo em vapor. Então a gente tem várias etapas aí dentro desse processo. Primeiro, eu tenho que aquecer o gelo, né? Ele vai passar de menos 5 graus Celsius até zero. Essa é a primeira etapa. Quando o gelo chegar a zero, ele começa a derreter. Essa é a segunda etapa. Depois eu vou pegar minha água a 0 Celsius e aquecer ela até 100 graus Celsius. Mais uma etapa. Quando ela chegar a 100, aí sim eu vou continuar fornecendo energia, ela vai evaporar, virar vapor a 100. E depois eu vou esquentar esse vapor até chegar a 120. Então, para cada etapa dessa, eu vou ter uma quantidade de energia diferente para atingir meu objetivo. E aí a gente já sabe que eu tenho duas fórmulas para fazer essas contas, né? Quando a temperatura está mudando, eu uso que macete? Esse ΔT aqui é a mudança de temperatura. E quando eu estiver mudando de fase, que minha temperatura não muda, eu uso que mel. Tá? Então, essa é a diferença entre os dois, ok? Então, vamos lá. Na primeira etapa, eu vou usar mc_ΔT, porque o gelo está aumentando a temperatura dele de menos 5 até 0 graus Celsius. Tá? Na segunda etapa, eu vou usar aqui mel, porque agora o gelo está derretendo, está virando água. Na terceira etapa, eu vou usar macete, porque minha temperatura está crescendo de 0 até 100. Na quarta etapa, eu vou usar aqui mel, porque eu estou evaporando a água a 100 graus Celsius. E na quinta e última etapa, eu vou usar aqui macete, porque eu estou aquecendo o vapor de 100 para 120 graus Celsius. Então, eu posso construir esse gráfico, né, que é chamado curva de aquecimento e resfriamento. Aqui no eixo do X, eu coloco a energia que eu estou fornecendo e no eixo do Y, eu coloco a temperatura. Então, vê se você concorda comigo que essa primeira etapa aqui, ó, que foi a etapa de aquecimento do gelo, está aqui. Você vê que o gelo ele passa de menos 5 até 0 de temperatura e está recebendo durante esse processo 25 calorias para atingir o objetivo. Então, aqui eu tenho uma reta crescente, porque conforme eu vou fornecendo energia, a temperatura também vai aumentando junto, tá? Mas agora, quando chegar na segunda etapa, eu vou derreter o gelo. Então, quando eu derreto o gelo, a temperatura vai ficar paradinha aqui em 0, enquanto o gelo não derrete por completo. Mas eu vou fornecer energia para isso. Então, agora entrou aqui na segunda etapa, ó, onde eu forneci, passou de 25 calorias para 825 calorias. Então, nessa etapa aqui da fusão, eu forneci 800 calorias para o gelo derreter, tá? Então, tá aqui a fusão. Uma reta deitada vai representar a fusão, onde a temperatura não se altera. A partir do momento que o gelo virou água por completo, eu vou continuar fornecendo energia para essa água. Então, você vê que aqui, ó, ela passou de 0 a 100. Então, agora a gente vai aumentar a temperatura de 0 a 100 e fornecer energia ao mesmo tempo no processo. Então, agora a gente tem uma reta crescente de novo. Então, 825 até 1825. Então, nessa etapa, eu estou fornecendo 1.000 calorias. Agora, a água vai virar vapor, né? Então, enquanto isso estiver acontecendo, a temperatura não vai se alterar. Então, agora, ó, a temperatura permanece constante aqui em 100 e a minha água está ganhando de 1.825 calorias até 7.225 calorias, tá? E depois, quando chegar na última etapa, obviamente, a temperatura vai subir de 100 para 120 graus Celsius, enquanto a água está ganhando aí, o vapor está ganhando de 7.225 para 7.325. Então, aí eu montei por completo, né, um gráfico chamado curva de aquecimento e resfriamento de uma substância. As retinhas deitadas vão representar a mudança de fase e as retinhas inclinadas vão representar, né, a mudança da temperatura dentro daquela fase que a substância está. Nem sempre as questões vão apresentar todas essas 5 etapas, tá? É muito comum por aí você ver questão que ele vai apresentar a primeira retinha,
tá? Representando o aquecimento do sólido, depois a retinha deitada representando a fusão e depois a segunda reta em pé representando aí a mudança da temperatura no estado líquido, tá? Então geralmente é assim, ele bota só aí uma das etapas, uma das mudanças de fase e as outras duas retinhas inclinadas representando aí a mudança da temperatura dentro da fase específica, tá? Mas vai ter algum exercício ou outro mais difícil que ele vai apresentar aí todas as etapas como a gente mostrou nesse gráfico. Tudo bem? Então um grande beijo, até a próxima, goodbye.